Que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente. E vamos começar. Muitas vezes, o Senhor nos pede coisas que no início nós não entendemos. Seja para acrescentar alguma coisa, seja para construir, seja para destruir ou tirar de nossas vidas. Na hora, não faz sentido. Nós tentamos compreender, nós tentamos entender o porquê, encontrar a razão, só que no momento nós não conseguimos achar. E muitos, por não compreender o porquê, acabam não fazendo aquilo que o Senhor pediu. Só que uma coisa que todos nós precisamos ter dentro de nós, enraizados em nossos corações. Repita comigo: eu não preciso entender o porquê, eu preciso obedecer. Se você adotar isso como estilo de vida, nunca mais os seus resultados serão os mesmos. Independente do porquê, se o Senhor pede, tem um propósito. Só que esse propósito sempre é grandioso. Mesmo que no início não faça o menor sentido. Mas por quê? Por que agora? Por que dessa forma? Se nós voltarmos na passagem, na história de Noé, eu não tinha nem separado isso. Em Gênesis 6, aquele foi um tempo onde o Senhor tratava Noé como um único homem íntegro. Era um homem diferente. Ele tinha um temor diferente. E esse temor era diferente por conta da forma como ele se portava. E o Senhor, em um determinado dia, chegou para ele e falou o seguinte: coloca o 15, por favor. Isso. Você deve construir uma arca, e a arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13 metros de altura. Vai para o 16. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Pode ir para o 17. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que, repita comigo, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Muitos conhecem essa história. O Senhor pediu para que ele construísse e colocasse os animais lá dentro, que quando chegasse o momento, o dilúvio viria. Esse dilúvio está falando para destruição. Mas vamos colocar chuvas de bênçãos em outras ocasiões. Quando que vai acontecer em nossas vidas esse dilúvio para destruição ou chuvas de bênçãos para construção? Nós não sabemos. O Senhor deu a seguinte direção: construa. A arca vai ser grande. Nós lemos as medidas agora há pouco. Repita comigo: era um propósito, uma obra grande. Só que não tinha água, não tinha chuva, não tinha sinal algum de que isso iria se cumprir. E depois que a arca ficou pronta, repita comigo: a água veio. Muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer conosco. Só que as definições, as concretizações, as respostas virão somente após a arca ficar pronta. A arca, vamos trocar.
A arca pode ser o seu relacionamento com Deus. Enquanto essa grande obra, enquanto esse grande projeto aqui dentro, não ficar pronto, nada vai acontecer. E quem fica observando o tempo, a hora certa de começar a fazer aquilo que precisa ser feito, não colhe absolutamente nada. Nesse tempo, o povo estava totalmente corrompido. Qual que era o propósito do Senhor nessa época? Fazer uma limpeza e salvar Noé. Você não será salvo se você não construir essa arca na sua vida. E como vocês viram, a arca seria fechada com uma única abertura lá em cima. O Senhor quer que você construa esse relacionamento, esse estilo de vida, com uma única abertura lá para cima. Muitas promessas são liberadas. Na verdade, tudo começa com uma promessa. Você não tem respostas, você não tem vitórias, você não tem muitas vezes certezas, mas repita comigo, tudo começa com uma promessa. Olha o que diz em Salmo 60, versículo 12. Repita comigo com muita fé. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Aqui tem uma promessa. E como que eu sei que é para mim? Como que eu sei que isso vai acontecer na minha vida? Essa é a típica pergunta de quem está insegura perante a sua vida, perante o seu futuro. Constantemente as pessoas me param para perguntar, a palavra foi maravilhosa, foi forte, mas como que eu sei que é para mim? Como eu sei que isso vai acontecer na minha vida? Como que eu sei que palavras como essa vão se cumprir ainda esse ano? Olha em outra tradução, com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Olha em outra tradução ainda, repita comigo, com Deus do nosso lado. Como que eu sei que isso é para mim? Como que eu sei que eu serei bem-sucedido, alcançarei grandes vitórias, grandes realizações e o Senhor vai pisotear todos os meus inimigos? Repita comigo, a promessa vem para todos. Vive quem age. Vive quem persevera. Vive quem obedece. O Senhor tinha feito uma promessa a Noé. Qual que era a promessa? Que tudo seria destruído. E por que que ele foi salvo? Porque ele obedeceu. E principalmente, ele perseverou. Porque desde o início da obra até a conclusão da arca, foram 120 anos. Quantos não têm paciência, não têm a capacidade de perseverar por pouquíssimas semanas em prol de um grande propósito? Aqui nós estamos falando de um homem que perseverou 120 anos. 120 anos sem ver água. 120 anos sem ver um sinal sequer de que esse dilúvio aconteceria. Muitas vezes nós não vamos ver nenhum tipo de sinal das promessas que o Senhor fez para nós. Não vamos ver nenhum tipo de sinal, nem alguma possibilidade, nenhuma possibilidade de que aquilo que Ele nos prometeu vai acontecer, nenhuma possibilidade de uma restauração, nenhuma possibilidade, nenhum sinal de uma construção, nenhum sinal, nada de prosperidade, de curas. Por isso cabe a nós a obedecer independente das circunstâncias. O que eu separei aqui, em 2 Coríntios que eu vou ler com vocês, eu não tinha separado, não estava no sermão, foi nos últimos minutos lá em cima. Projeta para eles, por favor, 2 Coríntios 1, versículo 19. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, repita comigo, não oscila entre sim e não. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não brinca com sentimentos, Deus não brinca com a sua vida,
Deus não fala uma hora sim e outra hora não. Só em 2 oportunidades você vai receber um não de Deus. Primeiro, para aquilo que te afaste do propósito dele. Se for te afastar da presença dele, se for atrapalhar o seu relacionamento com Deus, você não vai receber aquilo que você está buscando. Segunda possibilidade do não do Senhor: se ele tiver algo maior para você, ele vai dizer não para o que é menor. Não vou te entregar isso, porque aquilo que eu tenho para você está aqui. Não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele, repita comigo, o sim, com muita firmeza, definitivo. Os seus sonhos, os seus projetos, você tem o sim definitivo. Você tem o sim, repita comigo novamente, eu tenho o sim definitivo. O que você está buscando? Quais são as respostas que você precisa? Use isso como oração. Pegue o Senhor pela palavra dele. Senhor, eu tenho o sim definitivo. Está aqui. Sabe o que quer dizer o sim definitivo? É o sim que não volta atrás. Uma vez que ele prometeu, uma vez que ele falou, repita comigo, vai acontecer na minha vida. E o que? Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. O que seria um grande feito para você hoje? Isso depende do ponto de vista de cada um. Para muitos, um grande feito é a empresa alcançar um determinado nível, e o Senhor está falando, você tem o sim para isso. Para outros, é a cura de uma enfermidade que aos olhos humanos não tem cura. O Senhor está falando, você tem o sim para isso. Para muitos, é a restauração da vida familiar, seja relacionamento para com filhos ou relacionamento conjugal. O Senhor está falando, você tem o sim para isso. Então você não pode permitir nem por um segundo sequer que a dúvida venha entrar. Porque onde a dúvida entra, interfere diretamente na sua capacidade de agir a fé. Onde a dúvida, inseguranças, incertezas existem, você não consegue chamar a atenção de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que chama a atenção de Deus não são nossos problemas, o que chama a atenção de Deus não são as nossas historinhas tristes. Historinhas tristes não trazem vitória. Um passado de sofrimento não traz vitória. Uma história bem contada, de muito sofrimento, de muita angústia, não traz respostas. O que traz respostas na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é a sua fé. E o Senhor está falando, você tem o sim. E quando nós temos o sim, nós só precisamos ir e pegar, nós precisamos ir e tomar posse, porque já é nosso. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com, repita comigo, um alto e claro sim. Não é um sim sutil, não é um, Senhor, eu posso fazer isso? Sim. Sim. Não, ele está falando, sim, é seu, aquilo que você está buscando é seu. Um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Coloca a outra tradução, por favor. Repita comigo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Sabe aquela história que muitos falam, não aconteceu na minha vida, porque não era para acontecer. Talvez não era para ter sido assim. Tudo que fugir dessas duas características, dessas duas opções específicas que eu falei,
Se for te afastar da presença do Senhor, afetar a sua fé, afetar a sua comunhão com Deus de alguma forma, ou se for algo que o Senhor não tem para você, porque é muito maior, o resto você tem sim. Então muitos não receberam, não é porque não eram para receber, é por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões, por conta das desobediências, por conta daquilo que nós sabíamos que nós precisávamos ter feito e não fizemos, que não deu certo. Pensando por esse ponto de vista, que nós temos o sim para tudo, de verdade, me faz pensar em muita coisa que eu deveria estar vivendo lá atrás, não somente agora, porque se o Senhor me garante que eu tenho sim, eu sou o único responsável por frustrar esse sim do Senhor. Josué 15, versículo 6, e Caleb disse: darei minha filha Acsá por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Olha o detalhe. Era uma promessa. Darei minha filha Acsá ao homem que conquistar tal cidade. Darei minha filha, darei essas respostas, darei esse poder, darei essas riquezas, darei a autoridade, darei a cura, para quem? Para quem se posicionar. Então as promessas vêm para todos, o cumprimento é de responsabilidade nossa. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Acsá por mulher. Ela veio para todos naquele tempo. Todos os homens tinham direito de ter essa mulher, ou no mínimo de tentar alguma coisa. Só que só vive, repita comigo, só vive quem se posiciona. Esse era um homem que entendia que com o Senhor não tinha chance para fracasso. Então ele se posicionou e teve o cumprimento da promessa. 1 Samuel 17, versículo 25. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai, repita comigo, todos os dias para desafiar Israel. Todos os dias nós temos oportunidade de realizar grandes feitos. Todos os dias nós temos oportunidade de agarrar os desafios. Todos os dias nós temos oportunidades que muitas vezes vêm disfarçadas de Golias, de um verdadeiro gigante na sua frente, com um único propósito: te favorecer. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. Vai para o próximo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará, repita comigo, grandes riquezas a quem o vencer. O que é isso? Uma promessa. E aqui não diz: o rei dará para aquele determinado grupo. Aqui não diz: o rei dará para aqueles soldados. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, para quem se posicionar. Aí eu te pergunto, o que é uma riqueza na vida de um homem ou de uma mulher? Isso é muito individual. Para muitos, riqueza pode ser uma família. Para outros, riqueza é ter saúde. Riquezas, pode ser riquezas no sentido financeiro. E a quem o Senhor dará? Para aqueles que se posicionarem. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará, repita comigo, muitas riquezas. Lhe dará sua filha em casamento. Eu continuo. E a família do seu pai, repita comigo, nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto.
olha as recompensas de quem agarra o desafio. Olha as recompensas de quem se posiciona. E olha o quanto isso é poderoso. Eu não tinha nem caído a ficha antes, mas eu caí agora. Volta no anterior. Ali na última parte. E a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Nós estamos falando de um preço a ser pago. Existem desafios, existem lutas que quando nós agarramos e vencemos, nós nunca mais vamos ter que pagar esse preço. Olha o quanto vale a pena agarrar os desafios. O Golias veio para todos. E porque somente Davi viveu essa glória. Porque somente Davi recebeu as riquezas, a filha, e ficou isento de pagar esse preço por toda a sua vida. Porque só ele se posicionou. Porque ele sabia que no Senhor ele tinha um sim. Tanto é que quando seus irmãos mesmo chegaram para ele e falaram: o que você está fazendo aqui? Você está maluco? Você veio aqui para voltar, né? E ele falou: não, o Senhor será comigo. O próprio Saul, o próprio rei que não quis se posicionar, falou: como que você vai conseguir vencer? Ele falou: não, o Senhor Deus dos exércitos está comigo, eu terei vitória. Ele sabia que ele tinha o sim. Então não tenha medo de se posicionar perante os seus inimigos. É algo que é certo. A vitória, repita comigo, a vitória é certa. E todos os dias nós falamos isso antes de cada uma das reuniões. Sabe que hora? Pegar o Espírito. Que Espírito é esse? O que seria mais do que vencedor? Mais do que vencedor é aquele que já luta com a vitória certa. Todos os dias nós fazemos essas declarações. O Senhor quer que você encare esse desafio, que você se posicione, para que nunca mais você tenha que pagar esse preço. E por conta dessa decisão de enfrentar de Davi, nunca mais houve um Golias. Então existem vitórias que nós conquistamos, que as pessoas ao nosso redor nunca mais vão ter que enfrentar. Existem inimigos que nós derrotamos, que nunca mais os nossos maridos, esposas, filhos, os próximos descendentes, as pessoas que trabalham junto com você, nunca mais vão ter que enfrentar. Repita comigo com muita firmeza: eu tenho sim para os meus sonhos e para os meus projetos. Eu tenho sim para vencer todas as minhas lutas, para vencer todos os meus gigantes. Eu tenho sim do Senhor. O versículo anterior eu falei sobre Otoniel. O posicionamento desse homem foi tão diferente, porque ele veio a ser o primeiro juiz de toda a história depois. Como ele teve um posicionamento diferente já aqui, já mostrou que esse homem tinha uma característica diferente daqueles homens. Então o Senhor o separou como o primeiro juiz de Israel. Então vale a pena enfrentar, vale a pena lutar as batalhas. E quanto maior for a batalha, se alegre, porque maiores serão as promoções, maiores serão as vitórias, maior será o seu crescimento. Aí eu pergunto novamente: para quem são as promessas? Como eu sei que eu vou viver? É para mim, é para quem se posiciona, é para quem toma posse. 1 Crônicas 29, 12. Toda riqueza e prosperidade, repita comigo, vem de ti. Vem de onde? Por isso que nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Ele. Porque tudo o que você está buscando vem de Deus. E o que você tem que falar para você no seu dia a dia? Por que eu vou na igreja hoje? Porque toda riqueza e honra vem do Senhor. Por que eu vou falar não hoje para aquilo que eu devo falar não? Porque toda riqueza e honra vem de Deus. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que Ele vai achar. Por que eu vou orar? Por que eu vou jejuar? Por que eu vou sacrificar? Por que eu vou caminhar uma milha a mais? Porque o Senhor está falando, é a direção que Ele está dando, e toda riqueza e honra vem dEle. Tudo que você está buscando vem dEle. As respostas que você está buscando, as suas necessidades, aquilo que precisa ser suprido, vem dEle. Toda riqueza e prosperidade vem de ti.
Tu governas todas as coisas com teu poder e tua força, e podes, repita comigo, tornar grande e forte qualquer pessoa, e eu sou essa pessoa. Vocês sabem quem foi que disse isso? Davi. E por que ele falou isso? Com experiência própria. Se Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. É a oração de Abacuque. Faça de novo, faça novamente, faça na minha geração, faça na minha vida, faça no meu tempo, faça nos meus negócios, faça na minha família, faça na minha saúde. Chegou a minha vez. E Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E quem é essa pessoa? Aquele que crê. Então, tão somente creia, e você receberá tudo aquilo que você pedir em oração. Tão somente creia. Não permita, eu repito novamente, não permita que as incertezas entrem. As incertezas, as dúvidas te enfraquecem. Ousadia, coragem. Se Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim. Se Deus é comigo, nenhum dos meus planos e projetos serão frustrados. Se Deus é comigo, nunca mais eu verei esse gigante. Olha em outra tradução. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti, repita comigo, exaltar, eu continuo, e dar força. Eu já disse isso em uma outra reunião. Todas as vezes que nós tentamos fazer o papel de Deus em nossas vidas, Ele não faz a parte dele. Exaltação não vem de você. Então não perca tempo tentando se exaltar, tentando se promover, tentando se engrandecer. Esse papel vem de Deus. Então permita que Ele te exalte. Permita que Ele te engrandeça. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Repita comigo, quem sabe o Senhor nos ajudará. Isso para vocês representa uma atitude ousada, corajosa, ou mostra uma instabilidade, uma insegurança? Jonatas era um homem comum como todos nós. Nós estamos sujeitos a sentimentos, todos nós, vocês, eu, estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de sentimento ou pensamento. Só que se ele vai prevalecer na sua vida é uma outra história. Por exemplo, o medo. O sentimento de medo surgir é normal. Ele se estabelecer é uma escolha. Quem sabe o Senhor nos ajudará. Só que olha ele na mesma frase, já combatendo. Pois nada pode deter o Senhor. E é assim que nós temos que fazer. Será que vai dar? Não, o Senhor vai combater e eu terei êxito. Então nós temos poder, autoridade para combater esses sentimentos, esses pensamentos, esse leve momento de insegurança. Mas o que acontece na grande maioria das pessoas? Elas ficam presas a esse quem sabe, talvez. Quem gosta de se arriscar no talvez? Quem tem peito para se arriscar no quem sabe? Por isso que você tem que combater, não é talvez, não é quem sabe. Ele vai fazer porque ele tem poder, ele tem autoridade para isso. Pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Fale isso para você. Aqui nós vemos um homem falando para si mesmo, um homem se motivando, um homem abrindo seus próprios olhos. Querido, onde você estava com a cabeça? Não é quem sabe. Ele pode dar vitória com muitos ou com poucos, seja com grandes pessoas, com pequenas pessoas, com uma grande multidão ou com um pouco número de pessoas. Ele pode dar, ele vai honrar, ele vai responder. Talvez o Senhor haja em nosso favor.
combatendo novamente, nada poderá, repita comigo, nada poderá impedi-lo de me dar vitória. Ainda que sejamos poucos, nada vai te impedir de receber vitória. Na segunda-feira nós falávamos ainda sobre feitos épicos. Feitos épicos, o que Noé fez, Moisés, o próprio Davi, e o Senhor nos capacita para esses feitos. O Senhor nos honra, Ele nos prepara para isso. Na segunda-feira, na parte da manhã, nós falávamos sobre Bezalel, um homem que recebeu uma capacidade sobrenatural, um homem que tinha poder para realizar, repita comigo, qualquer tipo de trabalho. A mesma coisa aconteceu na vida de Daniel e daqueles homens, quando nós lemos na semana passada. Homens que decidiram não se contaminar. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Homens que decidiram se posicionar. E no trecho diz, eles receberam capacidade em comum. Capacidade em comum, resultados incomuns. E uma outra tradução diz, eles receberam capacidade especial. Capacidade especial, resultados especiais. Nada poderá impedi-lo de nos dar vitória, ainda que sejamos poucos. Olha um outro grande feito. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou, repita comigo, muitos feitos heróicos. Eu continuo, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em uma outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. O grande feito aqui não foi ele ter saído da cova vivo depois de ter enfrentado o leão, porque muitas pessoas nem sequer entram na cova, muitas pessoas não têm coragem nem de entrar. Então o feito mais heróico foi ele ter a capacidade de ir de encontro ao seu inimigo, ir de encontro a esse leão, ir de encontro a esse problema, entrar dentro da caverna e enfrentá-lo. Porque a partir do momento, o que o Senhor está esperando que você faça? Que você dê os passos de obediência, ponto final, o resto é com Ele. Então o difícil é entrar na caverna, porque depois que você tem a coragem de entrar na caverna, constantemente nós mandamos mensagens para o Senhor. Quando você entra na caverna, a mensagem que você está mandando para Deus é a seguinte: meu Deus, eu estou pronto, pode me usar. Não existe nada abalando a minha capacidade de agir a minha fé. Então, por meu intermédio, pode realizar grandes feitos. E quando você entra na caverna, Deus faz. Agora a questão é, qual é a caverna da sua vida que você precisa entrar hoje? Qual que é o leão que está dentro dessa caverna, que você precisa atravessar e matar hoje? Eu não sei quais são as cavernas, cada um sabe de si, mas o Senhor está falando, dê esse passo de obediência, atravesse a caverna, e eu serei com você. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia, repita comigo, tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes de Davi. Eu continuo, foi mais honrado que qualquer membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante da sua guarda pessoal. Para quem se recorda dessa história, dos valentes de Davi, entre aqueles homens, existiam 30 que eram diferentes, e entre os 30, existiam uns 3, esse homem não fazia parte dos 3, só que mesmo assim, os feitos dele foram muito maiores.
No início eu disse, as promessas, a primeira coisa que vem, as promessas. E quem vive elas? Quem se posiciona? Aqui nós vemos um homem que matou um leão. O que Davi fez? Davi também matou um leão. Davi matou Golias. E aqui nós vemos um homem que também matou um gigante de mais de 2 metros de altura. Então não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa, você não precisa ser um Davi. Benaia não era Davi, mas ele teve os mesmos feitos, realizou as mesmas coisas. Tudo depende de um posicionamento. Quando você tem coragem de enfrentar, quando você tem coragem de assumir a sua posição, quando você tem coragem de começar a construção de uma arca, mesmo que não tenha sentido, a sua obediência te leva para um outro nível. Projeta por favor 2 Coríntios 6:2. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei, repita comigo, socorro. E eu te pergunto, qual que é o dia certo? Qual que é o dia certo para você se posicionar? Qual que é o dia certo para você enfrentar cada um dos seus adversários? Qual que é o dia certo para você começar a construir a arca que o Senhor já pediu há muito tempo? Qual que é o dia certo de você assumir a sua posição na sua vida? Olha a resposta do Senhor. De fato, repita comigo, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da sua salvação. Agora, de fato, não procrastine, não deixe para depois, não crie justificativas, historinhas para você não fazer, ou motivos e justificativas para você continuar fazendo alguma coisa. Agora é o tempo da mudança. Mudanças hoje, resultados hoje. Mudanças agora, respostas agora. Muitos confundem, achando que deixando para depois vai solucionar tudo. Só que tudo que você deixa para depois, você vive depois também. Há um tempo atrás, eu fiz uma reunião falando especificamente sobre a procrastinação espiritual. Procrastinação, deixar para depois o que deveríamos fazer agora, o que poderíamos fazer agora. Procrastinação espiritual, deixar para o futuro aquilo que eu poderia estar vivendo agora. Romanos 11:36. Pois todas as coisas, repita comigo, vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Tudo que você quer, tudo que você precisa vem dele. Tudo, absolutamente tudo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a... Não fique preso se o seu passado foi difícil demais, ou se o seu presente está sendo difícil demais. Isso não mexe com o coração de Deus. Mas a sua fé sim. A sua fé pode chegar ao ponto até de dar uma desestabilizada em Deus. Desestabilizada no sentido de que, meu Deus, ele já, olha o jeito que ele está agindo na fé, olha como ele está se posicionando. Não tem como. Ele não vai ficar nessa situação por mais um dia sequer. Se posicione. Repita comigo, com Deus faremos proezas. De novo, com Deus eu farei proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Meditem sobre tudo que foi dito. Comece a refletir sobre tudo que foi falado. Pois eu bem sei os planos que tenho para você. E o Senhor muitas vezes pensa, então por que você está frustrando os meus planos? Pare de frustrar os meus planos.
Eu quero que você construa essa arca, porque eu quero te salvar. Eu quero te salvar daquilo que está por vir. Não faz sentido, muitas vezes o Senhor já te pediu tanto, e você não sabia o porquê. Mas a questão não é o porquê, mas sim se você vai obedecer ou não. Porque você tentar entender, não vai mudar a glória, o poder de Deus na sua vida. Mas você obedecer, sim. Quanto maior a sua obediência, maior a sua glória. Quanto maior a sua obediência, a sua capacidade de se posicionar, mais épica, mais heróica, mais grandiosa se tornará a sua vida. E algo que todos nós precisamos entender: nós não fomos criados para ter uma passagem desapercebido por essa terra. Nós somos o Josué desse tempo, nós somos os Davis, nós somos como Moisés nessa época, nessa geração. Então nós temos que marcar a nossa geração, você tem que marcar a sua geração, você foi chamado para isso, para marcar o seu tempo. Então eu gostaria que vocês aproveitassem os poucos minutos que nós temos, e entrassem em oração, e dissessem exatamente isso: meu Deus, eu vou parar de tentar entender o porquê, eu vou parar de inventar justificativas, eu vou parar de dar desculpas, eu simplesmente vou obedecer, eu simplesmente vou fazer o que precisa ser feito, eu simplesmente, meu Deus, vou ficar com aquilo que o Senhor está falando, e isso será lei para mim, eu serei honrado em função disso. Meu Deus, todas as coisas vêm do Senhor. Diga: meu Deus, tudo aquilo que eu tenho buscado, tudo aquilo que eu tenho clamado, tudo aquilo que eu tenho pedido, todas as coisas vêm do Senhor, e eu já tenho sim para todas elas. Diga isso para você: eu tenho sim, então não se preocupe. Diga o seu nome, fale: Vitor, você já tem o sim, então não se preocupe. Nós não servimos e não buscamos a um Deus que oscila entre sims e nãos. Aquilo que Ele disse uma vez é o que vai se estabelecer por toda a eternidade. Então se Ele disse sim para você, para te honrar, para te exaltar, esse sim é eterno. Como nós lemos anteriormente, Ele disse um alto e claro sim, um sim definitivo. Você tem um sim para todas as suas necessidades, você tem um sim para cada uma das suas orações. Então se posicione e viva uma vida épica, viva uma vida heróica, com grandes feitos, assim como foi na vida de Benaia, assim como foi na vida de Davi, assim como foi na vida daqueles três, dos grandes valentes de Davi. Diga: meu Deus, eu serei mais um valente, eu vou ser mais um a realizar grandes feitos. Meu Deus, assim como nós lemos agora há pouco, meu Deus, eu realizarei grandes proezas. Diga: eu vou realizar grandes proezas, eu vou realizar grandes feitos. Meu Deus, somente com o Senhor nós realizaremos grandes feitos. Então, meu Deus, eu preciso do Senhor junto comigo. Diga: meu Deus, eu preciso do Senhor, meu Deus, me dando vitórias, me concedendo grandes resultados. Meu Deus, mas eu sei que tudo começa com um passo, de me aproximar ao Senhor, e o momento certo é o agora. Diga: meu Deus, hoje eu decido me aproximar do Senhor, hoje eu decido me achegar ao Senhor. Meu Deus, porque não tem sentido eu viver uma vida distante de Ti, se todas as coisas vêm do Senhor. Vida plena vem de Deus, restauração de casamentos vem de Deus, prosperidade, riqueza, grandeza, honra vem de Deus, o favor que você está buscando vem de Deus. Diga: meu Deus, hoje eu entendo que tudo vem do Senhor. Por isso, meu Deus, mais preocupados do que aquilo que vão pensar, achar, falar, ou até mesmo mais preocupado com aquilo que eu tenho preocupado, com aquilo que eu tenho falado, ou com as minhas opiniões, eu estou preocupado com aquilo que o Senhor tem pensado a meu respeito. Por isso, meu Deus, me ajude. Diga: meu Deus, coloque em mim o dom de fazer a sua vontade. Coloque em mim, meu Deus, o poder, a graça, o favor de realizar, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor pediu, sem titubear. Diga: meu Deus, eu não vou titubear, eu não vou titubear. Diga: meu Deus, eu quero ser o Otoniel, eu quero ser o Davi da minha época, eu vou me posicionar. Grandes promessas foram feitas, promessas vêm,
só vive quem se posiciona. Então diga: meu Deus, eu estou tomando uma posição na minha vida, eu estou assumindo o controle, eu estou assumindo o controle da minha forma de falar, da minha forma de agir, da minha forma de pensar. Meu Deus, eu assumo o controle dos meus sentimentos, porque, meu Deus, a partir do momento que eu decido entrar nessa caverna, e diga: eu estou entrando nessa caverna agora, e eu vou matar esse leão. Esse leão não tem poder, esse leão não tem influência, não tem autoridade, não tem autonomia sobre a minha vida. Então o Senhor tem que ser comigo, meu Deus, porque a parte mais difícil era entrar na caverna, e hoje eu decido entrar. Entre nessa caverna. É nessa caverna que você será honrado, é nessa caverna que você será exaltado, é nessa caverna que você será promovido. Golias veio para todos, mas só Davi viveu a glória. Então diga: eu não vou deixar mais um dia sequer passar. Diga: meu Deus, eu não vou perder mais um dia da minha vida. Diga: só não fique com a sua boca fechada. Diga: a hora certa é hoje, nos tempos certos para todas as coisas é o agora, e hoje eu vou viver o melhor do Senhor, hoje eu vou desfrutar. Meu Deus, chega de procrastinar, chega de deixar para depois. Meu Deus, vida plena, eu não quero viver no futuro, eu quero viver agora. Meu Deus, as minhas respostas, eu não quero viver no futuro, eu quero viver agora, no tempo certo para a realização, a materialização de todos os meus sonhos, de todos os meus projetos, é o agora. Diga: meu Deus, eu não sei de que forma. Diga: eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me exaltar, eu sei que o Senhor vai me colocar em posição de destaque, em posição de honra. Faça como Jonatas. Por um breve momento ele disse: quem sabe o Senhor vai nos abençoar. Mas em seguida ele já combateu: seja com muitos ou com poucos, ele faz. Então combata esses sentimentos de incerteza, combata esses sentimentos de dúvida. Não permita que essas incertezas, esses medos, inseguranças, esse medo do futuro venha te atrapalhar. Diga: seja com muitos ou com poucos, o Senhor faz. Seja com muitos ou com poucos, o Senhor faz. Diga: o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E diga: eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que o Senhor vai tornar grande e forte. Eu sou essa pessoa que o Senhor vai derramar de grandes riquezas e honras. Diga: eu sou essa pessoa que vai viver o melhor nessa terra. Eu sou essa pessoa que vai matar esse gigante. Eu sou essa pessoa que vai realizar grandes feitos, grandes obras. Diga para você: eu sou mais que isso, eu posso mais do que isso, a minha vida pode ser muito maior do que essa. Os meus resultados podem ser maiores do que esses. Diga: eu sou mais do que isso, e com o Senhor não existe aquilo que eu não possa fazer, não existe aquilo que eu não possa realizar. Meu Deus, debaixo da sua unção, debaixo do seu poder, meu Deus, vai acontecer como aconteceu tantas vezes. Meu Deus, eu verei a glória do Senhor na minha vida, eu verei a glória do Senhor se cumprir, meu Deus, no meu tempo, na minha geração, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, meu Deus, na minha saúde. Apresente cada um dos seus sonhos, apresente cada um dos seus projetos. Diga: meu Deus, eu estou apresentando cada um dos meus sonhos, cada um dos meus projetos, porque a materialização deles vem de Ti. Meu Deus, eu quero terminar esse ano com essas respostas, eu quero terminar esse ano, meu Deus, com a minha vida transformada. Declare como será o seu final de ano. Diga: meu Deus, eu vou terminar esse ano, mas eu vou terminar por cabeça, eu vou terminar por cima, eu vou terminar, meu Deus, em uma outra realidade. Eu vou terminar esse ano em um outro nível, eu vou terminar esse ano em grandeza. Meu Deus, não importa o que se foi, não importa o que aconteceu, meu Deus, eu estou aqui me posicionando para viver coisas novas. Declare: meu Deus, esse final de ano não será um final de ano natural, esse final de ano não será um final de ano comum. Meu Deus, eu vou viver resultados incomuns. Diga: meu Deus, eu vou viver resultados especiais, resultados grandiosos. Eu vou desfrutar de coisas que eu nunca desfrutei até então. Declare quais são essas coisas que você nunca viveu. Você nunca viveu a construção de uma empresa grandiosa, você nunca viveu paz no seu casamento, você nunca viveu vida plena. Então diga: meu Deus, é exatamente essas coisas que eu vou viver. Eu vou viver o incomum, meu Deus, porque eu fui criado para isso. Diga: meu Deus, eu sou essa pessoa.
Diga: meu Deus, o Senhor não escolhe os capacitados, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. O Senhor escolhe aqueles que se posicionam, aqueles que têm ousadia e coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. E diga: eu quero ser essa pessoa, eu serei essa pessoa. Meu Deus, eu não aceito viver mais um dia sequer preso a esse mesmo problema. Meu Deus, durante 40 dias, Golias afrontou aquele povo. Por muito tempo, muitos têm sido afrontados pelas mesmas coisas, por esse mesmo Golias, por essas mesmas circunstâncias, que muitos já desistiram, entregaram o jogo. Mas o Senhor está falando: não entregue, ainda não está terminado. Em Provérbios 16 diz: a última palavra quem dá é Deus. Então não importa se homens sentenciaram vocês, ou até mesmo se você se sentenciou, se muitos já desistiram, o Senhor está falando: não desista e eu serei com você. Não desista, porque eu serei por você. Não entregue as suas fichas, não pare de lutar, porque só deixe de viver uma vida extraordinária quem para. Então não pare. O Senhor está falando: não para, que eu vou te colocar no lugar onde eu tenho para você. Eu vou te colocar como foi no tempo de Noé, aquela arca, conforme a água subia, conforme os problemas subiam, a arca era elevada acima deles. E o Senhor está falando nessa manhã: eu vou te elevar, eu vou te colocar muito acima de todos os problemas, de cada uma das lutas, de cada uma dessas enfermidades, de tudo aquilo que você tem enfrentado até os dias de hoje. Feche os seus olhos, com a sua mão no coração, não diga nada. Quando nós falamos de agir a fé, muitos dizem: eu tenho a minha fé, eu tenho a minha forma de servir, eu tenho a minha forma de fazer, eu tenho a minha forma de buscar. Então comece a olhar os seus resultados e comece a refletir se a sua forma de fazer tem gerado bons ou maus frutos. Comece a refletir se hoje você tem sonhos, você tem vivido a materialização desses sonhos, desses projetos, ou não? Mudanças precisam acontecer. Mudanças são acompanhadas de mudanças. E a primeira mudança, o primeiro passo, quem dá não é Deus, somos nós. Existem muitas fés, mas pouquíssimas fés têm gerado resultado. Muitas vezes é difícil agir a fé. Muitas vezes as circunstâncias nos mostram o contrário, que não vai dar certo, que não vai acontecer, que já está tudo decidido, que vai ter que ser assim, você simplesmente vai ter que se conformar. Mas isso é mentira. Não é assim que funciona. Nós não servimos a um Deus que depende de circunstâncias. Nós servimos a um Deus que dobra todas as suas circunstâncias perante a vontade dEle. Então chegou a hora de você se levantar com muita força. Porque quando Deus fala, diga o seu nome aí para você. Quando Ele fala: Vitor, vá, é porque Ele vai financiar tudo. Quando Ele disser para você: vá, é porque Ele vai te honrar. Quando Ele disser: se arrisque, entre na caverna, é porque Ele vai te promover. Levante as suas mãos. Meu Deus, eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as batalhas, meu Deus, mas eu sei a quem nós temos servido, eu sei a quem nós temos buscado, e principalmente eu sei o que está escrito na sua palavra. Então eu quero determinar que esse final de ano será um final de ano poderoso, um final de ano de grandes resultados, um final de ano de grandes bênçãos, de grandes vitórias, um final de ano de grandes reviravoltas. Meu Deus, não importa qual é a situação, não importa quais são as circunstâncias que têm acompanhado o seu povo, eu quero declarar sobre a vida de todos vocês, que esses Golias, que esses problemas,
que essas situações que têm te acompanhado, que cada uma delas veio cair por terra, de uma vez por todas, em o nome do Senhor Jesus, que você receba unção, poder, autoridade, uma capacidade comum, uma capacidade especial, uma capacidade para realizar qualquer tipo de trabalho, para que vocês possam ir além e desfrutar de resultados que vocês nunca tinham desfrutado até então, que a partir de hoje, vocês comecem a pagar um preço, para que nunca mais vocês sejam cobrados nas mesmas coisas. Eu quero declarar que esse final de ano venha ser um final de ano de grandes realizações. Um dia venha ser melhor do que o outro melhor do que o outro. Eu declaro cada um dos seus sonhos e projetos sendo materializados, concretizados. Tudo aquilo que não vinha dando certo, que tudo aquilo que não estava acontecendo, que passe a acontecer, que tudo aquilo que não estava fluindo, que passe a fluir a partir dessa manhã, meu Deus, porque nós temos o sim e o amém do Senhor, então não viveremos nada diferente disso, em o nome do Senhor Jesus. Repitam comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.